pessoal, tudo bem? Professora Angélica com você aqui no canal do Vale Concursos. Como vocês estão aí do outro lado, em véspera de prova? Fala para a prof aí como é que vocês estão. Espero que estejam todos bem, bem fisicamente, bem psicologicamente, né? Bem preparados aí para a nossa prova desse final de semana, não é assim? Você que participará conosco, aí do nosso Vale Tudo presencial, saiba que será uma honra, viu, estar com você aí, tá, no nosso Vale Tudo presencial. São dicas importantíssimas aí, um dia de evento importantíssimo para a sua aprovação. E você que não vai participar do nosso encontro presencial, né, do nosso Vale Tudo presencial, estamos aqui hoje, eu e você aí do outro lado, também com destino à nossa aprovação, não é verdade? E aí vamos conversar hoje um pouquinho sobre os conteúdos aí, tá? Beleza, de língua portuguesa. O que a professora Angélica fez? A professora Angélica trouxe aqui o quê? O conteúdo programático todo para em um momento revisional, não é assim? Como esse que nós, né, neste momento nosso revisional aqui agora, discutimos um pouquinho, relembrarmos um pouquinho sobre cada item, sobre cada assunto, para que você faça aí uma excelente prova, tá bom? Então, beleza, a prof vai fazer o quê agora? A prof vai começar colocando o conteúdo na tela, para a gente poder discutir, conversar, né, sobre tudo que aconteceu, traçando aí as principais observações para você que está aqui comigo no canal do Vale Concursos agora, com destino à aprovação na Guarda Civil Municipal de Itabirito. Primeira coisa que nós estamos visualizando aí, que aconteceu no conteúdo programático e que a prof quer conversar com você, nós vamos revisar esse primeiro item, sentido próprio e sentido figurado. Não temos segredo, né? Em momento de revisão, a prof está com você e te relembra que quando algo está no sentido próprio, algo está no sentido real, tá? E quando alguma coisa está no sentido figurado, alguma coisa está viajando na maionese. Vamos entender assim? Para que fique muito mais prático para você que se encontra do outro lado conseguir gabaritar, né, a questão aí, caso caia, né, sobre esse assunto sentido próprio, sentido figurado. Então, quando nós estamos diante de um sentido próprio, nós estamos diante de uma informação totalmente real, objetiva, fato, existe. Quando nós estamos diante do sentido figurado, há uma linguagem subjetiva, uma informação subjetiva dentro do contexto, ok? Beleza, então já começamos a nossa revisão bem, né? Pois é, aí nós temos outro item que é o quê? Funções da linguagem e temos também aí texto e discurso, né? Intertextualidade, paródia, e a gente dá segmento. Pois é, nas funções da linguagem, que é o segundo termo que a prof está aqui com você para dialogar com você nessa etapa final de estudos, o que acontece? Nessas funções da linguagem, preste muita atenção nas características plausíveis de cada função. É isso que você vai levar para sua prova. Se nesse momento, a essa altura do campeonato, guerreiro, guerreira, futuro guarda civil municipal de Itabirito, você que está do outro lado, ainda não, nossa, eu não sei nem, eu não me recordo sobre esse assunto funções da linguagem, o que você vai fazer? Você vai correr, assim, ainda visualizar o material que trata das funções da linguagem e memorizar, tentar entender ali rapidamente o que as características básicas de cada função. E a qual tipo de texto, porque nós temos exemplos no nosso material, por exemplo, de tipos de texto em que elas podem ser usadas. A função metalinguística pode ser usada em tal coisa. A função emotiva pode ser usada em tal situação de texto. Então, pegue essas características principais, né? E os exemplos que cada função e em quais exemplos, em quais textos cada função pode acontecer, tá? Porque tem função que acontece em texto publicitário, tem função que acontece em texto jornalístico, tem função que aparece em texto narrativo, tá vendo? Então, preste atenção que as características e a qual tipo, qual texto essas funções podem acontecer, nós temos no nosso material. E é importantíssimo você revisar isso antes da sua prova acontecer, ok? Beleza. Então, olha só.
Mais um assunto que nós temos aí, qual é, professora Angélica? É texto e discurso, intertextualidade e paródia. Isso tem tudo a ver com o contexto próximo, que é leitura e interpretação de textos, tá? Pois é, pode cair uma questão aí, trazendo para você 2 parágrafos, ou seja, 2 mini textos, né? Para você poder visualizar ali, dentro da intertextualidade, no quesito intertextualidade, algo que se encontra, ou a mensagem que se encontra é igual nesses 2 mini textos que podem acontecer em situação de prova. Claro que essa é uma possibilidade, tá? Quando se fala em intertextualidade, né, paródia ali, é um texto fazendo referência ao outro, só que escrito de forma diferente, né? Escrito de forma diferente. Então, isso tudo aí tem a ver com o quê? Com a interpretação e compreensão textual, tá? Tudo a ver com isso, beleza? É só associar direitinho. Então, na interpretação e compreensão também, quando se fala, né, de informações implícitas e explícitas, é justamente o que? O quesito compreender e o quesito interpretar, tá? Você sabe, nós todos sabemos, que interpretação e compreensão textual dentro de uma situação de prova é igual à morte, né? Pra gente em vida real. A única certeza que nós temos enquanto vida, não é assim? É da morte, não é verdade? Então, na prova, em situação de prova, a única certeza que nós temos é o quê? Interpretação e compreensão de texto. Então, a prof quer trazer para você o quê? Muita calma na hora de você resolver sua questão de interpretação de texto. Quisera eu estar lá para poder te ajudar, não é assim? Só que, infelizmente, a prof não pode. Quisera eu poder fazer prova para você, mas não posso. Né? Tem gente que escuta tanto isso, pessoal, só podia fazer prova para mim, pessoal. Pois é, quisera eu fazer isso, mas eu não tenho essa condição, né? Então, eu vou ficar do outro lado, torcendo por cada um de vocês que farão a prova esse final de semana e pedindo a Deus para que dê tudo certo com você que está aí do outro lado, tá? Pois é, em língua portuguesa e em toda a prova também, né? Porque nós estamos aqui um juntamente com o outro, né? Professor com professor, somando com você aí na sua aprovação. Beleza? Pois é. Aí, o que acontece? Você vai pegar o texto lá para ler, né? A prova lá, na hora da sua prova, você vai pegar a prova. Não sofre fazendo leitura louca do texto no primeiro momento, não, tá? Vá direto na questão de número 1, viu? Busque ali o que você precisa no enunciado. Observe se você já consegue responder a questão simplesmente com o fragmento que veio no enunciado, sem precisar voltar ao texto. Volte ao texto somente quando for necessário. Ah, professora, mas e se lá para a terceira, quarta questão é que for necessário voltar ao texto? E aí, professora? E aí? E as questões anteriores eu consegui resolver? Não vou precisar ler o texto antes, não? Não precisa. Por isso que a prof fala com você, quando você pegar a sua prova, não faça leitura do texto de imediato. Vá direto na questão de número 1, porque às vezes você consegue responder sem voltar ao texto. Vá depois na questão de número 2. Às vezes você consegue responder sem voltar ao texto. Ou seja, volte ao texto só quando for de extrema necessidade para você. Beleza? Então, continuamos aí agora, tá? Aí a prof coloca para você aqui, depois, né? Significação contextual de palavras e expressões. Nós vamos conversar sobre esse tópico de significação contextual de palavras. Bom, quando nós estamos diante disso, né, dessa significação contextual de palavras e expressões, a prof quer que você entenda o seguinte: uma questão dessa pode acontecer em prova para você, assim como as questões de interpretação de texto, tá? Então, assim, o que a gente viu até agora, por exemplo, sentido próprio, sentido figurado, funções da linguagem eu até acho muito plausível também em situação de prova. Aí, voltando agora para a significação contextual de palavras e expressões, a prof acredita muito em uma questão dessa, tá? Até atrelado ao contexto de interpretação, ali misturado com uma questão de interpretação e compreensão, pode cair sim uma situação dessa em prova, tá? E aí a prof quer dizer para você o seguinte: preste muita atenção nesse rol, né, significação contextual de palavras, nas palavrinhas sinônimas, aquilo que é sinônimo do outro, tá? Ah, eu posso trocar feliz por alegre, tem sentidos equivalentes, então são sinônimas. Ah, eu posso trocar a conjunção mas pela conjunção porém, são sinônimas. Então vamos fazer isso.
tá? Vamos fazer isso, vamos fazer o quê? Vamos prestar atenção nas palavrinhas que são sinônimas, porque elas, sim, são importantíssimas para a gente em situação de prova, beleza? Então, professora, mas e aí se eu não souber? Mas se você não souber, vem uma palavra cabulosa, né? Tem uma lá na alternativa, que é tranquila de entendimento, mas veio te pedindo para substituir por uma outra que você nem faz ideia. O que você vai fazer? Você vai rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, pedir Deus para te guardar, te abençoar, fazer sua oração independente da sua religião e falar: Papai do céu, me ajuda aqui, meu filho. E vamos lá e vamos marcar a alternativa correta. Porque a gente tem que ser realista, né? Nós temos um campo enorme de regras. Nós temos um campo gigantesco de regras. Você vai lembrar de palavras? Não é assim? A gente vai lembrar de palavras, a gente fica meio apavorado mesmo. É natural que aconteça isso, tá? E a prof está aqui conversando com você, dialogando com você, porque é muito importante nós fazermos isso em reta final, ok? Beleza. Aí, continuamos com o próximo item. Que nós temos aí como próximo item o quê? Ponto de vista do autor. Tá tudo ligado à questão de interpretação de texto, né? De acordo com o ponto de vista do autor. O que o autor quis ali, qual foi a ideia dele ali, né? De acordo com o ponto de vista dele. Questão de interpretação e compreensão textual. Você vai sofrer nisso para quê? Né? Vai visualizar lá, espera a questão acontecer lá na prova, você sofrer pouco ou muito lá na hora da prova. Vamos entender dessa forma, tá? Beleza. Outro item agora é a linguagem verbal e não verbal. Vamos recapitular linguagem verbal e não verbal? Vamos conversar sobre isso aqui com a prof? Olha só. Quando eu tenho linguagem verbal, a presença da linguagem verbal dentro de um texto, eu tenho o quê? A presença de palavras, coisas escritas, grafadas, tá vendo? Se houve uma palavrinha naquele texto, aquele texto possui linguagem verbal. Agora, se não houve palavras naquele texto que você está vendo, naquele texto, não, naquela figura, naquela imagem que você está vendo ali, se não houve nenhuma palavrinha escrita, o texto, aquela imagem, te passa uma linguagem o quê? Não verbal. Então, escuta. Quando uma imagem possui linguagem verbal, nela possui palavras escritas. Quando não possui palavras escritas, só tem imagem, ali há o predomínio da linguagem não verbal. Beleza? Pois é, isso é muito importante para a gente também, tá? Além disso, tem a linguagem mista, né? Olha só que delícia. Além disso, tem-se a linguagem mista, que é o quê? A presença de uma imagem contendo ali a linguagem verbal, que é a linguagem das palavras escritas, e também a imagem, né? A presença da linguagem não verbal. Então, quando mistura os dois, nós temos uma linguagem mista, aparecendo ali, tá? Ok. Detalhe que a banca examinadora já até trouxe questões de linguagem verbal e não verbal em prova, e a prof acredita, tá? Que possa acontecer aí uma questãozinha desse item, beleza? Que é mamão com açúcar, né? Agora nós vamos à tipologia textual. Olha o que acontece que está escrito aí, olha. Tipologia textual e gêneros discursivos de circulação social. Estrutura composicional, objetivos discursivos do texto, contexto de circulação, aspectos linguísticos, né? Beleza. O que você precisa saber disso aqui? Que lá na sua prova virá um texto. Confere? Confere, prof. Beleza. Daquele texto, ou seja, naquele texto, ou seja, aquele texto da prova, possui o quê? Ele faz parte de uma tipologia. Olha só. Às vezes você vai visualizar na sua prova um texto narrativo, né? Uma narração. Contar um fato contado ali, né? Beleza. Um fato real ou imaginário contado ali. Beleza. Você está diante de um texto, tá? Que faz parte da tipologia da narração. Às vezes você está diante de uma bula de remédios. Você está diante de um texto que faz parte de uma outra tipologia que não é a narração. Você está diante de
um fato contado, relatado de um dia de uma pessoa. Ah, você está diante de uma crônica, né? Ok. A crônica faz parte da tipologia. De qual tipologia? Da narração. Tá vendo? Nós precisamos voltar lá naquelas tipologias textuais, os tipos, né, que acontecem, e levar para a prova o seguinte: de cada tipologia, as características básicas de cada uma delas. É igual nas funções da linguagem. Você vai levar a característica de cada tipologia para sua prova. Ah, por que que esse texto aqui entra na tipologia da narração? Ah, porque aqui dentro tem a presença dos elementos da narrativa. Por isso que esse texto aqui da minha prova é um texto narrativo, né, de acordo com a tipologia. Porque tem enredo, tem personagem, tem espaço, tem tempo. Tá vendo? Pois é, beleza. Tem narrador, beleza. Ah, esse texto aqui, que tá aqui na minha prova que eu tô vendo aqui, ele é um texto descritivo, porque tem aqui a presença do tempo presente, do pretérito, né, da descrição ali de alguma coisa, no tempo presente ou no pretérito, beleza. A presença das formas nominais, ele é descritivo, beleza. Esse texto que eu tô vendo aqui é um texto injuntivo, não é nenhum dos outros, é um texto injuntivo. Por que que é um texto injuntivo? Porque nele aqui tem a presença dos verbos no imperativo. Porque ele tem a função, o texto injuntivo, de chamar a atenção de alguém. Tá, então eu vou marcar aqui que é texto injuntivo, porque os verbos estão no imperativo, dando ordem. Tá, porque além de estar dando ordem, né, interpela a segunda pessoa do discurso, beleza, né, tipologia da injunção. Tá vendo o que você vai fazer? Pois é, o que você vai fazer? Você vai levar para a prova as características principais pertencentes a cada tipologia, ok? Ótimo. Continuamos então. Olha o que a gente tem aí. Texto e textualidade, coesão e coerência, e outros fatores de textualidade. O que te pede coesão e coerência? Por que te pede isso? Por que trouxe isso no conteúdo programático? E o que nós vamos revisar com relação a isso aqui, nesse nosso Vale Tudo com destino à nossa aprovação, o Vale Tudo de Língua Portuguesa, com destino à nossa aprovação na GCM de Itabirito. Olha o que é importante. Por que é importante você lembrar essa coesão e coerência? Porque é o seguinte, às vezes, você vai visualizar no enunciado, para marcar a alternativa ali, em que o contexto esteja totalmente coerente ou que esteja totalmente coeso, de acordo com a norma culta, né? Se ele está coeso, ele está escrito dentro do padrão culto da língua portuguesa. E se ele está escrito no padrão culto da língua portuguesa, ele também está o quê? Coerente, tá? O que é esse fator de textualidade, né? Aqui, ó, texto e textualidade, coesão e coerência. O que é isso? É a questão tratar quesitos da língua, da norma culta da língua portuguesa. Então, se estiver tudo escrito dentro do padrão culto, está coeso e também está o quê? Coerente. Tá vendo? Se não estiver coeso, não está coerente. Se não estiver coeso, não está dentro do padrão culto da língua portuguesa. Não está sendo aplicadas as regras corretas, né? Dentro do quesito que nós vamos analisar na situação da prova. Beleza? Então vamos lembrar: coesão relacionada à escrita. Se o seu texto está coeso, se aquela alternativa está coesa, ela também está coerente, tá? Porque está tudo de acordo com o padrão culto da nossa língua, ok? Beleza. Aí nós temos aqui agora o plano o quê? Nós temos aqui variação linguística, onde nós temos heterogeneidade linguística, né? Que é a mesma coisa que variação linguística. Aspectos culturais, históricos, sociais, regionais do uso da língua portuguesa. E logo abaixo nós temos o registro formal e informal da escrita padrão. Bom, gente, eu aposto muito nesse quesito aqui em uma questão trazendo aí palavrinhas para você poder analisar, né? Se está escrito na linguagem culta, se aquela palavrinha ou expressão está escrito na linguagem coloquial, se está na linguagem formal ou informal, tá? Eu acredito muito que a banca possa trazer uma questão nessa vertente. Então, você sabe que quando está no padrão culto, está escrito de forma formal, né? Pois é, e quando está escrito
informalmente, né? Ali no registro informal, é porque está de acordo com a norma coloquial, com a língua coloquial, ou até mesmo com um regionalismo, tá? Então, muito cuidado com isso. Ok? Só para a gente poder entender direitinho, associar direitinho, para a gente não falhar lá na hora da prova. Não acredito em uma questão cabulosa sobre esses assuntos, né? Registro formal e informal e também variações linguísticas. Não acredito. Mas eu acredito que você precisa saber, né? Quando está registrado formalmente, é porque está dentro do padrão culto, né? Quando está informal, é porque está no padrão coloquial da língua, na forma coloquial da língua, ok? Ou até aí a presença de uma palavrinha que indique um regionalismo, tá? Pode cair isso também. A banca gosta, às vezes, de brincar com esse tipo de situação, beleza? Para saber se você realmente se você realmente tem conhecimento do assunto ou não, tá? Ótimo. A gente continua agora com fonética e fonologia, tá? Eu acredito, pessoal, o seguinte, as bancas examinadoras, e com essa não é diferente, tá? De jeito nenhum, com essa daí não é diferente, que a professora Angélica conhece a banca examinadora para tratar isso aqui com você. Nesse quesito fonética e fonologia, eu já vi muita situação de prova tratando sílaba tônica, igual tá aí, tonicidade, tá? Já vi também sobre ortografia e também questão sobre acentuação gráfica. Então, podemos esperar, tá? Que nesse campo aí, uma questãozinha seja plausível de prova, tá? Já sim, seja plausível de prova. Então, o que que acontece? A gente precisa associar direitinho, né? Para a gente não errar, tá? E aí, seguir bem certinho aí. Então, pode sim cair uma questão de sílaba tônica para você poder avaliar a sílaba tônica ali, pode cair uma questão de ortografia, e aí a prova, porque está dando sequência, né? Tonicidade, ortografia, acentuação gráfica. Pode cair. Nesse quesito ortografia, a banca gosta muito de trazer a escrita correta das palavras. Aí, se é escrito com X ou com CH, com um S ou com dois S, tá? Com um R ou dois Rs. A banca gosta muito de brincar com isso. Então, é só tentar, é só prestar atenção. Tá? Por quê? Porque você tem ali, né? Ah, professora, eu não lembro, professora, misericórdia, como é que Aí você tá lá na hora da prova assim, meu Deus, essa palavra aqui é escrita com um R ou com dois R's? Senhor da glória, essa palavra aqui é escrita com um S ou com dois S? Misericórdia com X ou com CH? Vai fazer a mesma coisa, rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, prestar muita atenção, porque esse é conhecimento de vocábulos que você tem ao longo da sua trajetória de vida e marcar a alternativa correta. Não tem outra ideia. A ideia é essa e pronto, acabou. Agora, se cair lá uma questão do uso dos porquês, aí é diferente. Porque nos porquês nós temos regras para eles, né? Quando que eu uso porquê separado sem acento? No início de pergunta direta. Quando eu uso porquê separado com acento? Geralmente no final de uma pergunta. Quando eu uso porquê junto sem acento? Geralmente com o valor de uma conjunção. Quando eu uso porquê junto com acento? Com o valor de uma palavra substantivada, né? Com o valor de um substantivo. Então, eu tenho que prestar atenção, porque eu sei que o porquê tem regra para se aplicar. Agora, na escrita correta de uma palavra, dependendo ali, não tem. Aí até que mistura-se o uso do hífen para prejudicar mais ainda. Então, muita calma na hora de resolver uma questãozinha sobre isso, tá? Muita calma. E quando se trata de acentuação gráfica também, porque a acentuação gráfica está junto com a ortografia. Então, pode pedir, exigir da sua pessoa aí do outro lado, usar uma questão de ortografia e também vir trabalhado ali na prova uma questão de ortografia, também constando regras de acentuação gráfica. Porque tá assim, ó, um em cutícula as duas. Tá vendo como é que é? Pois é. Vamos continuar, então. Cuidado, tá? Com esse negócio de acentuar a palavrinha corretamente, viu? Muito cuidado com esse negocinho de acentuar a palavrinha corretamente, tá? Porque, primeira coisa, antes de você acentuar uma palavra, você tem que chamar aquela palavra no portão, né? Você chama a palavrinha, identifica o que ela é. Por isso que falou aqui, ó,
tonicidade, né? Veio escrito aí para você, né? Nesse nosso bate-papo final, a prof tem que voltar aqui, ó. Tonicidade, porque você precisa saber qual é a sílaba tônica para você visualizar se a palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona ou se ela é uma monossílaba e ali você observar a acentuação adequada, correta, de acordo com essa sílaba tônica. Então, tem que prestar atenção, não tem jeito. Tem que associar. É conhecimento em cima de conhecimento. E a prof acredita, é por isso que nós estamos nesse bate-papo final, a prof acredita que você está totalmente preparada para essa prova desse final de semana. Tá? Então, por isso, nós estamos dialogando com toda a tranquilidade do universo sobre os assuntos contidos no certame. Tá? Por quê? Porque a banca segue aí, né, as bancas atuais. Estou seguindo bem à risca todos os itens que elas têm colocado nos conteúdos programáticos. Beleza? Então, cabe a nós conversarmos, revisarmos sobre todos os itens, para que a gente faça e a gente tenha um excelente desempenho em situação de prova, ok? Beleza. Mais um item aí de língua portuguesa para GCM de Itabirito, nessa nossa revisão. Olha só, crase. Vamos falar sobre a crase. Nós sabemos, pessoal, que aqui, com relação ao uso da crase, é delícia, né, de entender que nós temos o quê? Aproximadamente 17 regras de crase. Não lembro, né? Se é 16, se é 18, aproximadamente 17, se é 19, aproximadamente aí 16, 17 itens de crase. Ok. Lembrar tudo, professor, misericórdia, porque eu já não sei onde anda mais. Faz o seguinte, leva para a prova, pelo menos onde não se usa, porque você já tem meio caminho andado, tá? Olha, a gente não usa crase, né? Um acento grave no A denotando crase. Antes de palavra masculina, antes de verbo, antes de pronome pessoal, do caso ela, né? Por exemplo, ali antes de pronome pessoal. Muito cuidado com essas situações onde você não pode usar o acento grave no A denotando crase. Ah, professora, mas tem os casos particulares, tem os casos obrigatórios, tem os que são facultativos. Aí pede a Deus para te ajudar lá na hora da prova. Tá? Porque a essa altura do campeonato a prof entende aqui que você já está ciente de todo o conteúdo. Mas então, o que você vai fazer? Se você não está ciente de todo o conteúdo de crase, tenta memorizar agora nesse finalzinho aí do segundo tempo já. O que acontece? Onde você não vai levar crase, onde você não pode visualizar o uso da crase, que é antes de verbos, antes de palavras masculinas e antes de pronomes pessoais. Combinou? Beleza. Aí, vamos seguindo então. Olha só. Sinais de pontuação como fatores de coesão. Olha aí. Geralmente a banca cobra ponto final e vírgula, tá? A gente já sabe. A banca examinadora adora cobrar nesse quesito sinais de pontuação como fator de coesão, a banca adora cobrar somente os dois sinais, ponto final e vírgula. Só que agora, o que ela fez nesse certame aqui, né, para a guarda de Itabirito? O que ela fez para esse certame que você vai fazer prova esse final de semana? Ela sempre traz uso da vírgula e ponto final. Agora ela trouxe o quê? Sinais de pontuação como fator de coesão. Ela pode inovar aí uma outra questão, a não ser com relação ao uso da vírgula. Simplesmente com relação ao uso da vírgula. A banca pode trazer aí situações com outros sinais de pontuação. Pode pedir um travessão, pode pedir 2 pontos. Geralmente a banca traz vírgula ou o uso do ponto final. Então, você sabe, a prof já conversou com você. Por que vírgula é a maior possibilidade de prova? Porque você está ali diante de um sinal de pontuação, a vírgula, com o maior número de regras. Então, a vírgula se torna o quê? Um importantíssimo sinal de pontuação para a nossa prova. Tá vendo? Por quê? Porque ela possui o maior número de regras, ok? Só que, tá? Tem outros sinais de pontuação. Não existe só vírgula, não existe só ponto final. Existem outros sinais de pontuação. Então, nós temos que nos atentar a todos eles. Tentar, né, levar para a prova aí o nosso conhecimento de todos eles, tá? A gente já tem esse conhecimento porque nós já estudamos para a prova, né? Então, vamos torcer ali
para que aconteça, né? Um sinal de pontuação mais tranquilo que a vírgula, né? Por que a prof fala isso para você? Sabe por quê? Porque é o seguinte, olha, vírgula tem tanta regra, né? A gente sabe isso. A vírgula é o sinal que possui o maior número de regras. Aí você tem lá um travessão, por exemplo, que tem 2 exemplos nele só. 3. Você tem lá um ponto e vírgula que só tem 2 lugares para poder usar. Você tem um ponto final que só usa em 2 situações. É muito mais fácil, né? Mas se vier vírgula também, com o seu conhecimento, você vai matar a pau para lá e vai gabaritar a questão de olho fechado. Não é assim? Pois é. Então, a gente segue aí, olha só. Vamos continuando, falando agora sobre a morfologia. Bom, a prof até muda o slide daqui a pouquinho, porque tem outras coisas acrescentadas aqui na morfologia, mas a gente já vai começar a discutir o seguinte, olha. Na morfologia, está te pedindo aqui o conhecimento da classificação, flexão, não é assim? Emprego de nomes, pronomes, conjunções, advérbios, preposições, e lá para baixo tem mais coisa, tá? Que nós vamos passar para o próximo slide daqui a pouquinho. Então, o que a prof quer conversar com você aqui? Olha, nós temos 10 classes gramaticais, 10 classes de palavras nós temos. O que você vai fazer? Olha só. Nesse cenário aí, 10 classes de palavras, o que você que está aí do outro lado, juntamente comigo, vai fazer? Você vai entender essas 10 classes gramaticais. Olha só, né? Porque você já entende, vai entender, não, você já entende, né? Nós temos substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, conjunção, advérbio, interjeição, tá vendo? Tá faltando mais uma aqui que eu não tô lembrando. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome. Verbo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição. Isso mesmo, falei todas. Não faltou mais nada, não. Dessas 10 classes, tem 5 que são importantes. Que são quais? Quais as bancas cobram como classes importantes? Olha só, quais dessas 10 classes, professora Angélica, a senhora me fala que que tem uma possibilidade enorme de cair em prova para mim? Conjunção, pronome e verbo, tá? Essas 3 são classes importantíssimas: conjunção, pronome e verbo. Mas e as outras 7 classes, professora? Pode cair uma questão de uma classe ou de outra. Por isso que você sabe todas, né? Por isso que você aprendeu todas. Mas pronome, verbo e conjunção são classes peso de prova para você. Então, se você ainda tem alguma dúvida com relação a essas classes, volta nos materiais que você tem e dá uma visualizada ainda antes da sua prova acontecer. Por quê? Porque, olha, no verbo, por exemplo, tempos e modos verbais é uma questão de prova para você. Voz passiva, voz ativa, voz reflexiva, ou seja, vozes verbais é outra situação dentro do verbo que é uma possibilidade de prova para você. Tá vendo? Agora, olha só, dentro do pronome, professor, o que a senhora acha que vai cair na minha prova? Olha, dentro do estudo do pronome, tudo é possível para aquele que crê, tá? Tudo é possível para aquele que crê, em razão do pronome. Mas a gente tem algumas particularidades. Por exemplo, o pronome relativo vem caindo com mais frequência. Os pronomes pessoais, do caso reto, também vem caindo com mais frequência. Pronome de tratamento, tá vendo? Dentro do quesito classificações. Agora, nós temos também a colocação pronominal, que até entra como sintaxe de colocação, né? Temos também a colocação pronominal. Nessa colocação pronominal também nós temos um assunto de prova. A colocação pronominal é um assunto de prova. Próclise, mesóclise e ênclise. Tá vendo como é que funciona? Pois é, a prof até já quer te dar uma palhinha do seguinte. Lá no pronome relativo, se cair uma questão dessa na sua prova, memoriza comigo o seguinte: só tem o pronome relativo se a palavra que vem antes dele não for verbo. Tá vendo como é que é? Pois é, se aquela palavrinha tiver destacada, a questão estiver te pedindo para analisar se ela é um pronome relativo, você tem que voltar e olhar a palavra que vem antes dela. Se a palavra que veio antes dela ali não for verbo, aquela palavrinha que você está vendo ali para ser analisada é um pronome relativo. Agora,
Se você viu, por exemplo, um que, a palavra que, e a questão te pedir para observar se é um pronome relativo, e antes da palavra que aconteceu um verbo, aquele que ali nunca poderá ser um pronome relativo. Porque o que veio antes dele foi um verbo. Aquela palavrinha que tem que ser uma conjunção de olho fechado. Tá vendo como é que é? Pois é. Agora, tem-se o uso dos pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Que eu falei, tem os pronomes pessoais que são situações de prova. Então, cuidado com os pronomes pessoais do caso oblíquo, o, a, os, as, lhe, lhes, não é assim? Nos, vos, né? Me, te, se. Cuidado com esses pronomes pessoais do caso oblíquo, porque eles também podem acontecer, além, né, do contexto morfológico, também podem aparecer lá dentro do contexto sintático, tá? Então, muito cuidado com os pronomes pessoais do caso oblíquo também. Fechou? A gente não sabe o que pode acontecer, não é assim? Pois é. Aí a gente sabe que pronome é assunto de prova. Não é verdade? Conjunção é assunto de prova. Verbo é assunto de prova, porque a banca examinadora traz esses 3 assuntos com frequência. Agora, as outras classes gramaticais pode oscilar, às vezes cai um substantivo, às vezes cai um adjetivo, às vezes cai uma questão te pedindo ali mais de uma classe gramatical dentro dela, para você avaliar quais são as classes nas palavras que acontecem ali, né? Ah, palavrinha, por exemplo, bonita, aí menina, aí e dá uma outra palavrinha lá e pede para você, é uma sequência de substantivo, adjetivo e advérbio, uma sequência com adjetivo, substantivo e advérbio, entendeu? Pode trazer mais de uma classe gramatical dentro de apenas uma única questão. Então, abre o olhão de Tandera, tá? Olha, na conjunção, você sabe que conjunção é conectivo, né? Pois é. Então, lembre-se das conjunções coordenativas, das conjunções subordinativas, o sentido que cada conjunção atribui, tá? Porque isso é muito válido. A palavra mas, ela atribuiu qual sentido, né? A palavra logo, ela atribuiu qual relação semântica, tá vendo? Isso tudo é muito importante, tá? Você saber a relação de sentido de cada conjunção, porque isso pode ser trazido sim pela banca examinadora também. Beleza? Pois é, a gente continua aqui, onde nós vamos associar mais um contextinho aí, olha só. Então, nós já falamos das conjunções, né? Aí, modos e tempos verbais também nós já falamos. Gente, se tem alguma coisa que pode cair, é isso, tá? Dentro do estudo do verbo, tempos e modos verbais e vozes verbais. Dentro do pronome, pronomes pessoais, tá? Tratamento e pronome relativo. Além da colocação pronominal, que é próclise, mesóclise e ênclise. Nós vamos falar delas daqui a pouquinho, tá bom? Com mais intensidade aí, tá? Beleza, continuamos aí então com a análise morfológica. Bom, nós fizemos essa análise morfológica aqui. O que é um substantivo? Você identificar palavrinhas. Essa palavra é um substantivo, essa palavra é um adjetivo, essa palavra aqui é um artigo, essa palavra aqui é um numeral. Essa aqui é uma interjeição. É a análise morfológica que você está fazendo. Então, resume aí, né, todo o entendimento da morfologia. Aí a gente sai dessa morfologia e vai para a análise sintática, tá? Quando nós temos a análise sintática, nós temos o quê? Basicamente, frase, oração e período. Temos o período composto, temos a regência, a concordância, a crase, tá bom? Temos tudo acontecendo aí. Então, olha só. Você sabe já a diferença entre uma frase, oração e período? A prof que está aqui entende que você que está aí do outro lado saiba a diferença entre uma frase, uma oração e um período. O que é uma frase? Um enunciado que basicamente dentro dele não tem verbo. Se tiver verbo, vai passar a ser chamado de oração. Olha só. A oração dá origem ao período simples ou composto. Depende de quantas orações acontecem dentro de um período, tá? Se do início ali até o final do contexto aparece uma oração só, eu estou diante de um período simples. Se acontece mais de uma oração, eu estou diante de um período composto. Lembrando que as orações são computadas como? Como que eu sei contar orações? Como que eu conto orações, professora Angélica? Contando verbos ou locuções verbais. Tá vendo como é que é? Pois é. Não precisa nem de você ficar, é daqui até aqui que vai uma oração?
Ah, será que é daqui até aqui que vai outra oração? Não é preciso fazer isso. É só você pegar o contexto todo ali e vai circulando verbos ou locuções verbais. Que aí você consegue identificar quantas orações tem, tá? E aí, se aquele período, né, que se encerra ali num ponto final, no ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências, se naquele período ali, né, tiver mais de uma ação, ele é um período composto. Se tiver só uma ação, ele é um período simples. Tá vendo? Pois é, amém por isso, né? Continuamos aí, olha. Termos da oração. Você já sabe todos, né? Eu acredito que você que esteja aqui juntamente comigo sabe todos o período composto aí, né? Por coordenação e subordinação. Ah, sabe todos os termos da oração também. É porque eu pulei aqui. Você sabe todos os termos da oração, não sabe? Cuidado, tá? Deixa a professora Angélica te dar uma dica básica aqui, olha. Se você não lembra, você vai correr no material e vai visualizar, tá? Olha só. A diferença de adjunto, adnominal. Anota aí, que eu tenho certeza que vai ser importante para você. A diferença entre adjunto, adnominal e complemento nominal. A diferença entre objeto indireto e complemento nominal. A diferença entre um predicativo do sujeito e um predicativo do objeto. Olha só. Cuidado com isso, tá? Então, anotou aí? Volta, olha rapidinho o material antes de você, né, acordar, fazer sua prova, né? Olha o material rapidinho para você poder identificar essas diferenças para você levar para sua prova. Detalhe, a banca gosta muito de cobrar uma questão de predicado, né, de tipo de predicado, e uma questão também, às vezes, de tipo de sujeito também. Então, são possibilidades de prova aí. Ela pode trazer uma questão abordando esses tópicos que eu te falei, sujeito, adjunto adnominal, adjunto adverbial, ou complemento nominal, objeto indireto, como pode trazer uma outra questão também só de sujeito, ou uma outra questão também só de predicado, tá bom? Então, vamos preparado para tudo aí na prova, tá? Porque a gente já sabe que tudo é possível para aquele que crê com relação a português aí, né? Independente do concurso público, não é verdade? Pois é. Aí, olha só, nós temos a coordenação como segmento aí e a subordinação, tá? A gente tem aí a coordenação e a subordinação, beleza? E o que que eu quero que você saiba aqui dentro dessa coordenação e subordinação? Eu quero que você saiba o seguinte: quando nós estamos diante de coordenação, tá? Do período composto por coordenação, as orações ali dentro não dependem uma da outra. Leva isso para sua prova. Quando você está diante da subordinação, as orações já passam a ter uma relação de dependência. Então, na coordenação, como as orações não dependem, basicamente a gente vai ver uma oração coordenada assindética e outra sindética dentro do período. Na subordinação, nós vamos ver uma oração principal e uma subordinada. Como o período composto por subordinação é mais difícil um pouco, o que nós vamos entender? Oração subordinada substantiva, grave isso. Oração subordinada substantiva é aquela que eu vou pegar, que ela está destacada lá, provavelmente, vou substituir pela palavra isso, vou voltar fazendo leitura e o negócio vai ter sentido. Ela é uma subordinada substantiva. Aí você vai sofrer pela classificação dela, né? Ok. A subordinada adjetiva, ela exprime qualidade. Ela pode ser adjetiva explicativa ou adjetiva restritiva, mas ela exprime qualidade característica de um termo que se encontra dentro da oração principal. Detalhe. Voltando à subordinada substantiva, que eu falei, o que você vai fazer? Você vai entender que o conectivo que introduz a oração subordinada substantiva tem que ser chamado de conjunção integrante, de olho fechado, tá? A banca examinadora gosta de cobrar um negócio desse também. A oração subordinada adjetiva, né, como ela é uma característica de um termo que se encontrou dentro da oração principal, o que introduz esse tipo de oração subordinada adjetiva tem que ser chamado de pronome relativo, de olho fechado, tá? Agora,
A subordinada adverbial exprime circunstância. Então, ali, nesse caso, você já tem que memorizar as conjunções subordinativas que você estudou aí ao longo da sua trajetória de conhecimento. Beleza? Pois é, não tem segredo aqui não, tá? Bora lá então para a gente poder continuar. Análise sintática, nós estamos fazendo, né? Essa análise sintática aqui já, assim como nós fizemos a análise morfológica. Aí vem depois conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. Nós já falamos sobre isso, até porque, né, lá na prova pode cair uma questão de coesão e coerência e tem tudo a ver, né, com conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto, tá? A banca traz às vezes essa questão de acordo com o padrão culto da língua. Ela traz isso escrito nas questões, tá? De acordo com o padrão culto, de acordo com a coerência, ela traz essas palavrinhas, viu? Escritas aí nos enunciados das questões, tá? Então, muita calma na hora. Aí vem ortografia oficial, onde é claro, né, que já se falou sobre essa ortografia, nós já conversamos sobre o que pode cair, né, anteriormente aí quando nós estávamos conversando sobre o outro slide, né, o início lá do nosso conteúdo programático. Então, você sabe que a ortografia, sim, ela tem um peso, pode cair, né? Eu aposto em uma questão ou duas de ortografia em situação de prova pra gente, tá? Uma trazendo, né, hífen ou porquê, e a outra trazendo escrita correta de palavras, viu? Até juntamente com acentuação gráfica, como eu já comentei com você aqui, tá? E aí nós temos também o quê? Concordância e regência verbal e nominal. A banca gosta, sim, de uma questão ou outra. Ou ela traz uma, ou ela traz outra em prova, né? E colocação pronominal. Colocação pronominal está em todas as provas da banca examinadora. Todas as provas, tá? Então, olha só. O que você precisa entender sobre concordância verbal e nominal? Que na concordância nominal, os termos basicamente concordam com o substantivo, na concordância nominal. Só que é o seguinte, nós temos regras particulares, né? Ó, a regra do anexo, incluso, kit. A regra daquelas expressões é bom, é necessário, é proibido, é permitido. A regra da palavra possível, bastante, mesmo, tá vendo? É junto, essas palavrinhas, essas regrinhas que eu falei são possíveis de prova para você dentro do campo concordância nominal. Agora, na concordância verbal, o que você precisa ter conhecimento? Você precisa achar o sujeito, visualizar como ele está acontecendo ali, e entender que o verbo concorda com esse sujeito. O sujeito está aqui, ele é um sujeito simples. Como é que o verbo concorda com ele mesmo? Se o verbo vier antes ou depois, o verbo concorda com ele na boa. Quando o sujeito é simples, né? O sujeito é composto aqui. Tá. Como é que o verbo concorda com ele mesmo? Se o verbo vier depois, o verbo tem que estar obrigatoriamente no plural, porque o sujeito é composto. Se o verbo vem antes, o verbo pode estar ora no plural, ora no singular. Tá vendo como é que é? Isso que a gente precisa saber. Na regência, também verbal e nominal, nós precisamos entender o seguinte: o que é regência nominal? Nome pedindo um complemento nominal adequado a ele. Beleza. Você vai parar no nome, perguntar com preposição, a mesma tem que estar introduzindo o complemento nominal. O que é uma regência verbal? É quando o verbo exige determinado complemento adequado para ele ali. Então, tem que entender direitinho essa regência verbal, né? Se o verbo é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, se ele é intransitivo, de acordo com a regência verbal, para você poder conseguir gabaritar a questão da prova. Beleza? Pois é, por isso que a Pro fala que ela vai estar na torcida por todos vocês que estão aí do outro lado, para que dê tudo certo na hora da prova. Porque esse certame veio gigantesco, tá vendo? Veio gigantesco. Aí é o seguinte, para fechar, nós temos a colocação pronominal aplicadas ao texto, né? Então, o que acontece aqui nessa colocação pronominal? Nós temos próclise, mesóclise e ênclise, na colocação pronominal. E você precisa entender aí o seguinte, que a próclise é a única colocação em que o pronome oblíquo vai acontecer antes do verbo, independente do tempo verbal do verbo, tá? Por quê? Porque tem um termo atrativo, também antes do verbo, que atrai o pronome oblíquo
para antes desse verbo também. Então, você vê termo atrativo, pronome oblíquo, depois o verbo em qualquer tempo verbal. Por que que eu falo isso? Porque na mesóclise e na ênclise, na mesóclise e na ênclise, você não vê termo atrativo antes do verbo. E na mesóclise, o pronome oblíquo vai ficar antes do verbo. Não, melhor, o pronome oblíquo na mesóclise vai ficar no meio do verbo, desculpe-me, tá? Na mesóclise, o pronome oblíquo fica no meio do verbo. E não tem termo atrativo antes do verbo. Só que não é em qualquer situação que você pode fazer mesóclise. É quando o verbo estiver somente em uma das formas do futuro. Na ênclise, o que vai acontecer? Pronome oblíquo depois do verbo. Ah, por quê? Porque não teve termo atrativo antes dele, né? Não teve. Então, você vai fazer o pronome oblíquo antes do verbo. Só que o verbo pode estar em qualquer tempo? Não. Para que haja ênclise, o que que acontece? Que é o pronome depois do verbo, o que que acontece? O verbo só pode estar no presente ou no pretérito, que é a mesma coisa que passado. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, muita calma na hora de associar. Então, na próclise, o verbo pode estar em qualquer tempo. Na mesóclise, só no futuro. E na ênclise, tanto no presente quanto no pretérito, tá? Beleza, então. Então, fechamos o ciclo língua portuguesa. A prof fechou com você aqui o ciclo língua portuguesa. Agora, nós vamos para outra parte da história, que é o quê? A redação, tá? Olha só. Parágrafo com início, meio e fim. Olha a dica da prof. De 20 a 30 linhas, né? O candidato que não obedecer ao limite mínimo e máximo de linhas será penalizado, olha aí, em meio ponto por linha. Olha só. Ah, professora, minha redação não vai ser lida? Vai, só que você vai ser penalizado, né? Se você não alcançar o limite mínimo e se você passar do limite máximo, tá? Cuidado com as palavras repetidas no parágrafo, tá? Que dá prejuízo de coesão e coerência. Cuidado com o excesso de gerúndio, que é aquele NDO, tá? NDO, vai colocando ali, né? Comendo, bebendo, cantando, partindo. Fuja disso, viu? Cuidado com as conjunções, porque elas são muito importantes para que o seu texto tenha cronologia. Então, se você não usar a conjunção adequada, onde ela deve ser usada, o seu texto perde essa cronologia, né? Fica assim, de difícil entendimento para o examinador, tá? Cuidado com as vírgulas. Você já viu que pontuação é situação de prova, até para a redação. Então, saiba usar as vírgulas. Entenda que ela é um isolante térmico, tá? Entenda isso. Mas você não vai respirar. Respirei e coloquei uma vírgula. Não é assim. Você tem regras. Qualquer termo que você desloca do lugar de origem tem que ter vírgula. Se você começar um contexto com uma expressão adverbial, você tem que isolar essa expressão por vírgula. Se você está diante de um termo que caracteriza, explica o termo anterior, vírgula nele. Tá vendo? Para isolar esse termo, tá? Entre orações coordenadas assindéticas, vírgula entre elas, porque não tem conjunção entre elas, então tem que ter vírgula. Tá vendo como é que é? Pois é. E assim vai, né? Beleza. Palavras escritas errada. Muito cuidado com as palavras escritas erradas, tá? Pois é. Por quê? Porque como é que eu faço? Pessoas, se eu escrevi uma palavra errada, ou você deixa ela errada, infelizmente, ou você coloca ela, dá um tracinho, né? Fazer assim não, tá? Não é rabiscar não. Você dá um traço em cima da palavra errada e escreve a palavra correta na frente. Beleza? Pois é. Vamos continuar então. Separação silábica das palavras no fim da linha. Cuidado, porque não pode ficar vogal sozinha no final da linha na hora de separar uma sílaba. Não pode ficar vogal sozinha, tá? Lá no finalzinho da linha, na separação da sílaba. Não pode. Separar a palavra água, sim, tá certo. Agora, lá na sua redação, se o A for ficar sozinho no final da linha, não pode. Não pode de jeito nenhum, tá? Beleza. Espaço sobrando também nos finais das linhas, não pode. Porque senão você não o examinador vai entender que você está enchendo linguiça, porque você nunca consegue chegar no final da linha. Cuidado, tá?
Muito cuidado. Conclusão sem desfecho também, tem que ter um desfecho na sua conclusão. Não faça conclusão de redação sem ter desfecho. Você precisa de um desfecho para a sua conclusão. O que é um desfecho? É uma suposta solução para o problema que você, para a temática que você abordou ali ao longo da sua redação. Ok. Concordância. O que nós entendemos com relação à concordância? Tudo no singular bonitinho, tudo no plural bonitinho, tá? Pra gente não sofrer. Aí a concordância vai estar de forma totalmente bacana. Tudo no plural, tudo no singular, bonitinho. Letra legível, tá? A banca não trouxe, né? Se tem que ser letra de forma, se tem que ser letra cursiva, não trouxe. Então a letra tem que ser legível. Não interessa se você vai usar letra de forma ou letra cursiva. Se ela não falou nada sobre a letra, você vai fazer uma letra que seja legível, tá? Beleza. Aí vale a pena a gente lembrar o seguinte: que vai ser atribuída a nota zero, né? Nas redações que acontecem com as seguintes condições, né? Se o examinador visualizar lá na sua redação que ela fugiu do tema proposto, que ela não se adequou à estrutura do texto dissertativo argumentativo, se ela não foi escrita com caneta esferográfica azul ou preta, se ela foi escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade, se ela estiver em branco, a sua redação estiver em branco, se ela apresentar letra ilegível, se a sua redação tiver qualquer identificação da sua parte em qualquer uma das folhas, se a sua redação tiver uma proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos, se a sua redação tiver impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, ou parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto, se aconteceu isso tudo aí na sua redação, ou qualquer um item desse aí, vai ser atribuída nota zero à sua redação. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, nós entendemos sobre o nosso, né, relembramos sobre redação, pontos importantes, relembramos sobre língua portuguesa, pontos muito importantes também, né? Dialogamos, a prof falou com você aqui. Agora o que nos resta? Né? O que nos resta agora? Relaxar, ficar tranquilos. A gente sabe que o nosso psicológico lá na hora da prova não fica legal. É fato isso. Nós vamos tentar fazer a prova de forma tranquila, tá? Muito tranquila, para que a gente obtenha sucesso. Não só em razão de língua portuguesa, né? Que é o nosso revisional daqui de hoje, mas também com relação a todas as outras disciplinas. Vá para a prova tranquilo, tenha uma noite de sono tranquilíssima. Tenta descansar, esquece material. Ah, professora, mas eu gosto de ver material até na última hora. Mas tira seu tempo de sono tranquilo, tá? Esteja hidratado, viu? Bem alimentado, para você poder fazer a sua prova, né? Se Deus quiser ir e ser muito bem sucedida aí na prova. Beleza? Então, ó, a prof deixa um grande abraço para você. Um beijo no seu coração, tá? Te desejo aí excelente prova, viu? Pois é. E é isso, né? Seguimos aí com destino a nossa aprovação. Beleza? Um grande abraço, então, da prof para você, viu? Espero notícias boas, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Fui.